Nesse jogo de hoje, o Palmeiras jogando em Barueri, não estava jogando no Allianz como mandante, fez um primeiro tempo dominante, mas não foi o suficiente para matar o jogo. O Novo Horizontino não dava trabalho nenhum ao Marcelo Lomba até esse pênalti acontecer. E aí, a primeira finalização praticamente do Novo Horizontino no jogo foi o gol de empate e depois a virada veio num cruzamento do lado direito. O Palmeiras, que pouco sofre gols dessa forma, né, de cruzamentos para a área, deixou o Robson, veterano Robson, livre para fazer 2-1. Uma boa vitória do Novo Horizontino, tira a invencibilidade do Palmeiras de 42 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista. Exatamente, a gente até conversava antes de iniciar o programa, né, Elton? Então, o Palmeiras atual tricampeão, 22, 23, 24, e a última derrota na fase de grupos do Campeonato Paulista tinha sido lá em 2021. O Elton até me lembrava agora há pouco. Vamos lá para Barueri? Já temos o Antônio Chamorro, nosso repórter, acompanhando de perto esse Palmeiras e Novo Horizontino, e ele já chega agora no nosso Sport Center. Boa noite, Chamorro, tudo bem? Boa noite, Abel. Boa noite, Elton. Um abraço para vocês, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Exatamente, Palmeiras, depois de mais de 4 anos aí, né? Quase 4 anos, volta a perder em uma fase de grupos, 2-1 para o Novo Horizontino, como bem citou o Elton Serra. A primeira finalização a gol do Novo Horizontino foi exatamente o pênalti cometido pelo Alan, que vinha sendo um dos grandes nomes do Palmeiras, né? Ele que fez a estreia como titular, mas fez esse pênalti. Facundo Torres, né? A gente falou muito dele, né, de uma das contratações do Palmeiras em 2025, fez o seu primeiro gol pela equipe e acabou sendo ofuscado por esse segundo tempo muito apagado da equipe de Abel Ferreira. O Abel Ferreira reclamou muito do pênalti cometido pelo Alan, tanto ele quanto o João Martins ficaram reclamando muito com o quarto árbitro, e depois o segundo gol no Robson, numa falha coletiva ali, num contra-ataque, em que ele fez esse segundo gol. Desde 91 que o Novo Horizontino não ganhava do Palmeiras, então realmente é um feito muito grande para a equipe do interior paulista. E pelo lado do Palmeiras, é uma situação que a torcida, como falou também o Elton Serra, né, jogando aqui em Barueri, não veio aqui um grande público, 10 mil pessoas, mas a torcida do Novo Horizontino acabou até fazendo mais barulho do que a torcida do Palmeiras em alguns momentos. Agora no final estava uma grande festa aqui por parte da torcida do Tigre. E a organizada do Palmeiras, né, que não tem uma boa relação com a Leila Pereira, é rompida com a Leila Pereira, já antes do apito final, começou a entoar coros de diretoria sem vergonha, pior diretor do Brasil para o Anderson Barros. Então ainda deve ter mais um pouco de cobranças por parte da organizada, mas o Palmeiras perde essa invencibilidade, ainda é líder do grupo D, mas pode perder esse posto para o São Bernardo, e a equipe do Novo Horizontino sobe para o segundo lugar do grupo D, ainda na espera dos jogos, especialmente do São Paulo e Corinthians, que tem amanhã. Mas para a equipe do Novo Horizontino é um feito muito grande, e para o Palmeiras então essa derrota, que não estava na conta do Abel Ferreira, mas agora vai ter apenas 3 dias para se recuperar. Afinal, na terça-feira, o Palmeiras já recebe o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, aí volta para sua casa às 7h30 da noite, e o Novo Horizontino recebe o Velo Clube também na terça-feira às 9h30, Abel. Legal, muito obrigado, Antônio Chamorro. Daqui a pouco a gente volta lá para Barueri com mais informações, com entrevista coletiva do Abel Ferreira, com também a participação, a fala de personagens, de jogadores, depois dessa derrota do Palmeiras, vitória do Novo Horizontino de virada por 2-1. Elton Serra, você viu aí o Chamorro está lá em Barueri, protesto de torcedores do Palmeiras depois dessa derrota. Eu particularmente fico surpreso, né? Porque o Palmeiras, a gente sabe, nos últimos anos, quando não está vencendo, está disputando os principais títulos, vem procurando se reforçar para essa temporada. O Abel Ferreira, assim como vários técnicos, mesclando, né, jogadores, enfim. Vem de uma vitória no Clássico, fora de casa, no meio de semana, e hoje perdeu, e protestos e xingamentos em Barueri. Você ficou surpreso, como eu? De certa forma, sim, Abel. Até tentando entender, né, essa reação da torcida do Palmeiras, eu acho que é uma extensão da segunda metade do ano passado, né, de um time que não conseguiu títulos, né, até disputou o Campeonato Brasileiro, né, tentou o tricampeonato, mas perdeu para o Botafogo, na Libertadores ficou no meio do caminho, e eu acho que o torcedor
tá trazendo um pouco do que foi essa reta final de 2024 para 2025. Quando faz protesto com a diretoria, né, o Antônio Chamorro trouxe agora para a gente essa questão de pegar no pé também do diretor de futebol, né, do Anderson Barros, é também pelas negociações frustradas do Palmeiras nesse início de temporada. Eu acho muito cedo, Abel, porque a gente já viu o Palmeiras engrenar aos poucos nas últimas temporadas com o próprio Abel Ferreira. Faz tempo. Não era um time que já começava atropelando. Era uma equipe que até se remontava, de certa forma, mesmo mantendo a base, de uma certa forma se remontava em alguns setores. É o que está acontecendo em 2025. Todo ano o Abel Ferreira dizia que não iria prometer títulos, né? Não iria prometer conquistas, mas que ia prometer trabalho, comprometimento. Isso não falta nessa equipe do Palmeiras. Mas é lógico que num começo de trabalho essas oscilações são naturais. E enfrentou um adversário, por mais que seja inferior ao Palmeiras, e é um Novo Horizontino que vem de um trabalho sólido, vem de 2 tentativas de acesso na Série B. Na passada, inclusive, quase chegou à primeira divisão. Na última rodada estava na zona de classificação, não conseguiu chegar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Mirassol, né, que acabou subindo. Mas é um trabalho bem sólido de um cara muito conhecido do Palmeiras, né, que é o Eduardo Batista, e que, mesmo com o primeiro tempo ruim, no segundo tempo foi uma equipe que incomodou um Palmeiras que ainda não tem 100% do jogo sob seu domínio, né? Porque é uma equipe ainda em formação. Ponto positivo, né, Abel? Acho que o Facundo Torres marcando um gol, eu acho que tira também um pouco o peso dele, mas é também uma questão de entrosamento, é uma questão de encaixe, de saber como o Palmeiras vai lidar com esse início de temporada num Campeonato Paulista que é tecnicamente inferior às outras competições, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a torcida traz um pouco de 2024 para esse início de ano, por conta até, né, das negociações frustradas. A Leila Pereira até falou do Andrés Pereira, que não interessa mais, e também de não conquistar algo relevante, né, no ano passado, sobretudo no segundo semestre. Você citou o Andrés Pereira, o Palmeiras. Temos números? Então vamos com os números, depois a gente continua falando dos reforços. Números do jogo. Posse de bola muito maior para o Palmeiras, quase 60% contra 40,5% do Novo Horizontino. 15 finalizações do Verdão, 12 do Novo Horizontino, certas 2-2. E você lembrou agora há pouco, primeira finalização a gol do Novo Horizontino foi a do pênalti, né? Grandes chances, 3 do Palmeiras, 2 do Tigre. Ações na área rival muito mais do Verdão, 19-13. Escanteios 2-1 para o Novo Horizontino. Vamos falar um pouquinho do jogo, um pouco mais do jogo. Depois a gente volta falando dos reforços e das tentativas de reforços. Porque um dos reforços fez o gol de hoje do Palmeiras, o Facundo Torres, né? Isso. Foi um Palmeiras mexido, né, com o Mike fazendo a lateral direita. O Marcos Rocha tem, nesse início, né, jogado menos minutos. E eu acho até que melhora a lateral quando ele entra. No jogo passado foi assim, por exemplo, para mim um dos melhores jogadores em campo. Mas ainda é uma oscilação natural de início de temporada. Do outro lado, o Caio Paulista, que ainda é um jogador contestado na lateral esquerda. A gente sabe que a lateral esquerda do Palmeiras ainda é algo que não é definitivo na cabeça do Abel Ferreira, por isso ele vai tentando jogadores. O meio-campo é muito modificado, né, por conta dessas mudanças nesse início, né, o Aníbal Moreno. O Alan fazendo ali a dupla de volantes, o Rafael Veiga, né, começando como titular, e aí esse trio de ataque bem diferente, né, o Flaco Lopes, uma referência mesmo, né, um cara de área, né, de movimentação ali curta entre os zagueiros, o Facundo Torres na sua posição, onde ele se sente mais confortável, na ponta direita, apesar de jogar nos dois lados do campo, mas por ali ele se sente melhor. E o Rômulo, né, tendo mais uma oportunidade, foi candidato à lei do ex, né, Abel, mas acabou não fazendo gols. Primeiro tempo de domínio, de um time que conseguiu trabalhar a bola no campo de ataque, de tirar o Novo Horizontino do seu campo de defesa, trabalhando com linhas altas, tanto que o gol sai, né, num passe do Gustavo Gomes para o Mike faz o cruzamento para o gol do Facundo Torres. Foi um time que jogou no campo de ataque no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo, como eu falei, né, ter feito 2-3-0, para ficar mais tranquilo. É algo que o Abel Ferreira até tem falado nesse início de temporada e já falava durante parte da temporada passada que o time precisa ser mais contundente, né, ser mais eficiente. As oportunidades que cria,
precisa colocar para dentro, por isso o Palmeiras até busca jogadores para o ataque nessa janela inicial de 2025. E no segundo tempo foi o Novo Horizontino que conseguiu respirar um pouco mais, ter mais a bola no campo de ataque. A proposta do Eduardo Batista era fazer bloco baixo, né? Jogou com 3 zagueiros, inclusive, né? Deixando dois laterais bem presos, né? O Igor Formiga por um lado, o Heverson por outro. 2 volantes bem marcadores, o William Farias, que é o cara de marcação mesmo, fechando um pouco, encurtando os espaços ali do Rafael Veiga. O Palmeiras passou a ter mais dificuldades no segundo tempo, até que surgiu o pênalti e o gol do Pablo Diego, né? E jogador de esporte, já um cara rodado, e depois a virada de outro jogador bem rodado, né? O Robson com passagem destacada, por exemplo, pelo Coritiba. Então foi um Palmeiras que caiu de rendimento no segundo tempo, mas coincide com o Novo Horizontino que quis jogar mais, quis jogar no ataque, quis incomodar a defesa do Palmeiras e acabou conseguindo. Vamos aproveitar para dar uma olhada, para a gente rever o lance do pênalti do Alan, porque teve muita reclamação vinda do banco de reservas do Palmeiras, da comissão técnica, especialmente do Abel Ferreira. Daqui a pouco, inclusive, teremos o Abel Ferreira falando, em entrevista coletiva. Certamente ele vai falar sobre esse lance, Elton. Para você, foi pênalti? O Abel Ferreira tem razão na reclamação? Para mim foi pênalti, Abel. A comissão técnica do Palmeiras reclama de uma solada, né, no Alan, mas ele tenta tirar a bola já tinha saído do domínio ali da disputa e ele acaba acertando o jogador do Novo Horizontino. Para mim o pênalti foi bem marcado. Haveria, obviamente, né, o protesto da comissão técnica do Palmeiras, estava um pouco distante ali do lance, mas, na minha opinião, o pênalti foi bem marcado. Desculpa, não foi pênalti. Eu tô com você nessa, eu concordo, eu não vi solada. Ele tira o pé. E achei que foi pênalti realmente. Desse menino que estava na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi chamado para o profissional. Nunca foi pênalti. Hoje pela primeira vez como titular. Olha, que ridículo. Entrou nas outras partidas, inclusive contra o Santos, vem sendo muito elogiado pelo Abel Ferreira. Hoje teve essa infelicidade, né, Elton? Mas mais um garoto aí vindo da base do Palmeiras, tendo oportunidade no time de cima. Teve agarrão durante o jogo, abraço e nada foi marcado, seguiu o jogo e isso aí foi pênalti. Meu Deus. O Ide é um jogador que também tem essa capacidade, né, de criatividade. O Thales, que tem sido importante também nesse início, tem um pouco mais de minutos fazendo gol, mas acabou sendo... É um lance casual, poderia ter acontecido também, Abel, com um jogador mais experiente, né? Porque o lance é muito rápido. Claro. O jogador do Novo Horizontino tira a bola e aí acabou acontecendo ali o contato que gerou a penalidade. Eu acho que mesmo assim, né, o Palmeiras tem aproveitado muito bem esse início de temporada para dar mais minutos aos garotos. E eu acho que esse lance também ajuda demais, né, o amadurecimento desses jogadores, né? Então, está falando aí de um cara que tem 20 anos de idade, né? E está tendo a oportunidade agora de jogar num clube multicampeão. Então, acho que também faz parte do aprendizado, apesar de ter interferido, né, no resultado do jogo. Sim, então estamos falando de garotos. O Palmeiras tem tido sucesso com muitos meninos da base. Obviamente, os mais marcantes, o Endrick, o Estevão, os do Endrick já na Espanha, o Estevão já vendido, mas que foi fundamental no ano passado, e novos garotos surgindo. E além da base, o Palmeiras olhando para fora e tentando contratar. Então eu volto ao assunto dos protestos, xingamentos para o Anderson Barros, que é um dos responsáveis ali, né? Por essas contratações, essa busca de reforços do Palmeiras. Falamos do Facundo Torres, mas você estava no início do programa. O Palmeiras tentou o Andréas, lá do Fulham, da Inglaterra. O Palmeiras tentou o Matheus Pereira e o Palmeiras teve a frustração do Claudinho, que estava tudo certo, que já tinha dado o sim, tinha aceitado a proposta do Palmeiras e preferiu ir para o futebol árabe. Mesmo assim, pelo menos na minha visão, o clube continua tentando, mas o torcedor não quer saber, né, Elton? Sim, a contratação do Paulinho é uma boa contratação, mas é um jogador que vai ainda ficar pronto lá para a fase final do Campeonato Paulista, o início da Libertadores. Então, ainda não dá para contar com o Paulinho, que ainda vai precisar readquirir ritmo, talvez lá para as primeiras rodadas do Brasileirão, ou a segunda metade, né, da fase de grupos da Libertadores, ele esteja à disposição, talvez no seu melhor, ou próximo do seu melhor potencial. O Facundo Torres, a adaptação, ele até falou, né, sobre isso no intervalo, sobre a adaptação que tem sido rápida do
de ter sido acolhido pelo grupo, isso é importante também. Apesar de uma pré-temporada curta, né, isso influencia bastante, mas ele tem se adaptado. Mas aí essas frustrações, né, que a gente falou aqui do protesto do torcedor, os Pereira, que acabaram não acertando com o Palmeiras, né, o Matheus Pereira, o Andrés Pereira, a Leila Pereira falou antes de começar o jogo sobre essa negociação com o Andrés e acabou desistindo. O Claudinho, né, que aí eu acho que é menos culpa do Palmeiras e mais do staff do Claudinho, né, nesse caso específico, né, porque estava tudo certo. Nossa equipe, inclusive, né, no site espn.com.br trouxe detalhes, né, das trocas de e-mails do Palmeiras com o Zenit. Então a negociação estava bem adiantada, estava quase tudo sacramentado. E aí tem o Emiliano Martinez também, mudou de ideia. Desculpe te interromper. E o Emiliano Martinez também. Não, correto, Abel. E o Emiliano Martinez também. Eu acho que faz parte, né, do mercado, porque o Palmeiras, Abel, vamos lembrar, vinha de janelas mais discretas, janelas com jogadores muitas vezes desconhecidos, uns caras que talvez, não vou dizer mais fáceis de trazer, mas as negociações eram menos complicadas, né, porque a concorrência era menor. Hoje o Palmeiras quer concorrer com outros clubes por grandes jogadores. Então essas negociações tendem a ser mais difíceis. Você não vai conseguir facilmente trazer jogadores, ainda mais os empresários, né, os outros clubes, sabendo do poder econômico do Palmeiras. Então, é muito mais difícil negociar com um jogador que é mais experiente, né, mais tarimbado, do que com jogadores, entre aspas, desconhecidos. Então, isso faz parte também dessa mecânica, né, do mercado do futebol moderno. Pois é, protestos lá em Barueri. Daqui a pouco, entrevista coletiva do técnico Abel